Muita gente ficou com uma dúvida: por que o Falco se tornou um pássaro? Ele não deveria ter se tornado um titã com o rosto cascudo como os irmãos Galhardi? Ou com uma forma até parecida com a da Ymir, simplesmente com as garras ou a mandíbula endurecida, mais parecido com o titã mandíbula? Não, ele se tornou algo quase bestial, nada parecido com os irmãos Galhardi, nada parecido com Ymir. Salve fanáticos em Attack on Titan! Finalmente apareceu o Titã Penoso. O nome de Falco já faz uma grande referência ao Titã que ele se tornou. E a gente vai analisar agora rapidamente por que ele tem esse nome, por que ele tem essa forma e principalmente por que ele tentou devorar Pieck, por que ele partiu para cima dela. É fato que quando uma pessoa se torna Titã puro, ela perde completamente o controle sobre o próprio corpo. Mas quando ela está lá dentro do Titã puro, ela consegue ver, como em um relance, tudo o que está acontecendo. Como se ela estivesse em um profundo sono, em um coma. Ela consegue ver as coisas acontecendo, mas ela não tem nenhum controle sobre aquilo. Então, os Titãs puros, que conseguem devorar portadores de Titãs originais e se tornarem Titãs originais, recobram a sua consciência, assim como o Falco fez ao devorar Porco Galhardi. Mas a consequência disso é uma amnésia, que dura um longo tempo. O Eren, quando devorou seu pai, também teve essa amnésia, assim como todos os outros portadores de Titã. E durante esse período, a pessoa fica vulnerável, sem se lembrar de nada o que aconteceu. Suas memórias ficam confusas e ele se esquece de grande parte das coisas que ele sabia. Falco, quando ganhou o poder do Titã Mandíbula, não se lembrava que o seu irmão se abraçou com ele e morreu junto com a sua transformação em Titã, quando Zeke gritou e fez ele se transformar em Titã puro. Ele já não se lembrava mais disso e foi chorar disso muito tempo depois. Não tem como falarmos dessa nova forma do Falco sem falar do Titã bestial do Zeke, porque o Zeke tem sangue real. E diferente dos outros portadores do Titã Bestial que nós já conhecemos, o Zeke tem algumas características especiais. E eu digo dos outros portadores do Titã Bestial que nós já conhecemos falando do mangá. Se você ainda não leu o mangá, calma aí que nesse vídeo não tem spoiler, mas quem já leu o mangá vai entender do que eu estou falando. O Zeke, ele é especial e diferente dos outros portadores, exatamente porque ele tem sangue real. Ele consegue usar os poderes especiais do Titã Bestial, transformando os Eldianos em titãs puros anormais. Titãs puros que se movem de forma anormal, se movem à noite, se movem de formas estranhas e têm comportamentos muito bizarros. Além, é claro, de obedecerem os seus comandos. Os titãs puros que Zeke transforma têm certo grau de obediência por ele. E tudo isso é graças a seu sangue real. Então o plano de Zeke foi sintetizar o seu fluido espinhal em vinhos e distribuir o vinho em toda a Ilha Paradis. Niccolo sempre teve uma paixão pela cozinha. Ele gostava muito de cozinhar e fazer vários pratos, e nunca tinha sido devidamente valorizado por isso. Quem valorizou os seus dotes culinários foi exatamente Sasha, que se apaixonou pela culinária dele, e eventualmente ele por ela. Esse forte sentimento que estava nascendo entre os dois estava lentamente se desenvolvendo e se tornando algo muito sólido, mas ele foi interrompido pelas ações de Eren, que foi para Marley interromper o discurso de Willy Tybur, que estava fazendo a declaração de ataque à Ilha Paradis. Eren foi lá e começou a destruir tudo descontroladamente. A tropa de exploração foi atrás dele, pará-lo e trazê-lo de volta. A Sasha foi junto e ela acabou sendo baleada por Gabi na volta. Acontece que na volta da tropa de exploração, Gabi se infiltrou no dirigível e veio junto. E sendo infiltrada na Ilha Paradis, ela acabou indo parar exatamente onde estava Niccolo. Ele tinha finalmente encontrado a sua paz. Alguém que o valorizava, alguém que ele gostava, alguém que ele amava. E aquela menina tinha acertado ela violentamente. Então, ele, tomado por ódio, decidiu acertá-la. E ele ia acertá-la exatamente com a garrafa de vinho.
Aquela garrafa de vinho estava carregada com o vinho que estava batizado com o fluido espinhal do Zeke, o mesmo que transformaria qualquer pessoa em titã caso o Zeke gritasse. Quem entrou na frente para defender a Gabi foi o Falco. Sendo assim, ao invés da Gabi receber o vinho com o fluido espinhal do Zeke, quem recebeu foi o Falco, que foi golpeado pela garrafa e acabou bebendo, ingerindo assim o líquido espinhal do Zeke. Ou seja, nesse momento, o Falco engoliu o vinho com o líquido espinhal do Zeke, e já era tarde demais para fazer alguma coisa. Um pouco mais adiante, Falco estava próximo do raio de alcance de Zeke, e Zeke gritou. Lá naquele momento, quando Eren estava lutando contra o Reiner e correndo na direção do Zeke. Mesmo Colt, o irmão do Falco, implorando para ele não fazer isso, Zeke gritou e fez com que Falco se tornasse um titã puro. A essência do titã puro do Falco foi totalmente 100% transformada baseada no fluido do Zeke. Ou seja, ele é um titã 100% bestial. Nesse momento, todo o corpo do Falco foi transformado em titã puro graças ao fluido do Zeke. Então não é exagero dizer que ele só se tornou titã puro graças ao Zeke. Na sequência, o Zeke ordenou com que ele devorasse Porco Galhard, e assim ele ganhou o titã mandíbula. Ou seja, assim ele uniu toda a transformação de titã bestial com a transformação do titã mandíbula, ganhando uma forma de titã mandíbula bestial. Por isso ele assumiu uma forma bestial. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas por que ele tentou devorar a quadrúpede? Calma aí que a gente já vai falar sobre isso. Lembra quando o Eren lutou contra a Anne, os dois na forma de titã de ataque e ela na forma de titã fêmea? Quando essa luta estava terminando, você lembra exatamente o que o Eren tentou fazer? O Eren tentou devorá-la. E o Eren estava fora de controle. Você já se perguntou por que o Eren tentou fazer isso? Vamos para outro momento agora da história. Lá para o início de tudo. Quando o rei Eldiano mandou que Sina, Maria e Rose devorassem a carne da sua mãe. Esse foi o primeiro ato de canibalismo no mundo de Attack on Titan. E foi a partir daqui que os poderes de Titã começaram a ser passados de pessoa para pessoa. Isso ficou enraizado no DNA do povo Eldiano a partir desse momento, inclusive nos Titãs originais e nos Titãs puros. Depois daqui, toda vez que um Titã original perdesse o controle, isso começaria a acontecer, e os Titãs puros teriam isso instintivamente. Assim, quando Eren perdeu o controle, ele fez isso. E quando Falco perdeu o controle, ele também fez isso. Ou seja, Falco não estava desejando ganhar um novo poder nem tomar os poderes dela. Ele não estava consciente do que ele fez. Esse é o simples e puro instinto dos Titãs que está lá desde o início. Eles tentam se reunir, se tornar um só novamente. E isso existe desde os primórdios dos Titãs. Por mais estranho que isso pareça, o Titã do Falco já é mais de um, já que ele é o Mandíbula e o Bestial ao mesmo tempo. E até que isso já faz um pouco mais de sentido. O Titã do Falco é um pouco mais completo que os outros. E já tem a característica de 2 Titãs, ao mesmo tempo. Vale lembrar que o Titã Mandíbula é o Titã que mais mudou de mãos em toda a obra, sendo que ele é o Titã com mais portadores até o momento. E também foi o Titã que mais possuiu formas diferentes na obra, pelo menos até agora. E se você gosta de spoilers, aqui no canal eu tenho um vídeo contando tudo sobre o Titã Mandíbula, os Titãs Mandíbulas atuais, os Titãs Mandíbulas do passado e todas as versões dele até o momento, inclusive as mostradas só no mangá. Se você não aguenta esperar, clica no link aí no card que eu vou deixar o vídeo separado só para você. E para sinalizar para o YouTube que você gosta de Attack on Titan, deixa um like nesse vídeo. Para receber novos vídeos iguais a esses, você precisa estar inscrito no canal com o sininho de notificações ativo. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!